transformando, muitas startups estão surgindo, muita inovação. E a minha ideia com essa palestra aqui é compartilhar um pouquinho com vocês que mudanças são essas, como a maneira de inovar tem se comportado no mundo atual, como que diferentes indústrias e mercados têm feito para tentar sobreviver a toda essa onda que a gente está passando. Eu sou a Aliciane, sou CTO e sócia na Bicred. Para quem não conhece, a Bicred é uma fintech, uma startup curitibana. Eu vou falar um pouquinho do nosso produto mais para frente, para trazer alguns exemplos, mas de maneira resumida, a gente oferece crédito com garantia de imóvel para pessoas e pequenos empresários. Antes a gente tinha um ciclo de inovação, quando a gente pensava em invenções, em coisas disruptivas, normalmente a gente tinha uma janela aí que levava alguns anos. Quando a gente pensa no motor a vapor, na eletricidade, a gente levou um século para conseguir ter tamanha evolução, né? Quando a gente fala da eletricidade até a gente chegar nos dias de hoje, né, onde a gente tem internet, celular, recursos computacionais, a gente está falando também de mais 100 anos. Só que a gente observa que a partir da década de 70, esse espaço de tempo de inovação ele está sendo cada vez mais reduzido. Tanto que, quando a gente olha para a atualidade, para as coisas que a gente está vendo hoje em termos de inovação, a gente vê que foi uma janela muito menor, de 30, 40 anos, e a gente já está falando de machine learning, a gente já está falando de inteligência artificial, a gente está falando de big data, a gente até chega a falar de ter robôs substituindo trabalho humano. Então percebam que esse ciclo de um século ele diminuiu, ele tende a diminuir muito mais, talvez para 10 anos, 5 anos. E o que será que vão ser essas próximas ondas de inovação? E eu acho que outro fato curioso aqui é que quando a gente falava antes de invenções, de coisas inovadoras, a gente tinha uma motivação, às vezes, econômica ou política. Era muito motivado por guerra, por revolução. E hoje em dia, toda a nossa motivação de inovação, ela mudou. Ela vem muito para tentar facilitar a nossa vida, ela vem para tentar resolver alguma dor que a gente tem, para as empresas também se manterem competitivas e, de certa forma, para a gente ter uma sobrevivência ao capitalismo que a gente tem hoje. E quando eu penso em inovação, na era que a gente está vivendo, eu consigo imaginar 4 efeitos, 4 novos padrões que a gente consegue ver acontecendo. E o primeiro dele, eu acho que está muito relacionado à velocidade da mudança. Isso que eu estava falando, de que agora a gente tem coisas novas num período de tempo cada vez mais rápido, e prova disso, a gente pode, por exemplo, usar o BlackBerry. Quem aqui chegou a ter um BlackBerry? Então, vocês vão lembrar dessa época, que quando o BlackBerry surgiu, foi uma onda, foi uma febre de inovação, todo mundo queria algo disruptivo, e o que aconteceu? Depois de um tempo, veio a Apple com o iPhone, depois de pouquíssimo tempo, e mostrou que não era bem assim, que a gente pode ser mais inovador ainda à medida do tempo. Um segundo padrão que a gente vê que vem facilitando cada vez mais as possibilidades da gente inovar é com relação às barreiras de entrada. Hoje a gente tem muito menos barreira de entrada quando a gente pensa em criar um produto ou criar alguma coisa nova. Prova disso, e eu acho que tem completa relação da velocidade está diminuindo de inovação, é a tecnologia. A tecnologia, alguns anos atrás, ela poderia ser considerada uma barreira de entrada muito grande, porque para a gente criar as coisas, os produtos, a gente não tinha tantos recursos tecnológicos da maneira que a gente tem hoje. E outra barreira que impedia também essa inovação acontecer em ciclos mais rápidos é com relação a capital.
As empresas precisavam ter um capital para poder investir em algo inovador. E hoje a gente observa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um cenário onde a gente tem várias venture capitals, onde a gente tem vários investidores querendo aplicar capital, injetar capital em empresas que querem criar algo novo, que querem criar algo disruptivo. Um terceiro efeito é que os retornos, eles são cada vez maiores, né? E o exemplo que a gente pode trazer aqui é pensar, por exemplo, na Ford, empresa super conhecida, com mais de 100 anos, que tem um valor de mercado legal, mas que levou 100 anos para atingir esse valor de mercado. E quando a gente pensa em mundo digital hoje, a gente vê, por exemplo, o Spotify com um valor de mercado tão grande quanto e conseguiu ter esse retorno em 7 anos, por exemplo. E por fim, eu acho que esse novo efeito de inovação que a gente percebe é uma dor latente, assim, que todo mundo vê, um movimento de grandes indústrias, de grandes empresas, principalmente o setor bancário, tentando inovar, tentando impactar de alguma maneira, reinventando algum produto, ou spin-offando, ou criando um produto digital a partir do produto core deles. Entrando rapidinho em cada um desses pontos, e o primeiro deles está relacionado à velocidade da mudança. Quanto tempo vocês acham que o telefone, quando foi inventado, ele demorou em anos para atingir 50 milhões de usuários? Uma invenção que revolucionou a maneira com que a gente se comunica à distância. Ele levou 75 anos para chegar a 50 milhões de usuários. Em contrapartida, quando a gente pensa hoje em iPod, ou até o próprio Facebook, quanto tempo será que a gente conseguiu chegar nesses mesmos 50 milhões de usuários? iPod, 3 anos. Facebook, 2 anos. Então, as coisas de fato estão acontecendo mais rápido. Telefone, 75, o rádio, 38, o iPod, 3 anos, o Facebook, 2, e ainda veio o Pokémon Go e superou esse recorde em 19 dias. Quando a gente pensa, há 15 anos atrás, quando a gente pensava muito em assistir filme, em ver uma série, não tinha Netflix, o que vinha na cabeça da gente? Vinha muito a Blockbuster. Talvez muitos aqui frequentaram, foram clientes. E o que aconteceu? No auge ali dos seus 6 bilhões de dólares de receita, em 2008 apareceu a Netflix, ganhando força, e a partir desse momento a Blockbuster começou a cair, e não só cair, em 2 anos, em menos de 2 anos, o modelo de negócio inteiro deles faliu, no mundo todo. E hoje, quando a gente olha para a Netflix, para toda esse movimento, essa inovação que ela está causando, a gente vê ela num valor atual de mercado de 150 bi de dólar. E daí aí que a gente pode pensar, poxa, a Netflix tá bem, dominaram o mercado, é deles, mas não necessariamente. Tanto que, alguns meses atrás, apareceu quem? A Disney. Outra mega empresa mundial, querendo se reinventar, querendo vir para o mundo digital, anunciou que ia fazer seu próprio produto de streaming. Semana passada, esse assunto emergiu. E o que aconteceu quando a Disney levou para a mídia de novo que queria lançar esse produto? Em menos de 2 dias, o valor da Netflix caiu em 20 milhões de dólares na bolsa. Ou seja, até quem já está dominando o mercado tem que ter muito um movimento agora de pensar lá na frente e como é que eu continuo dominando esse mercado. Porque senão o teu modelo de negócio, a tua empresa, o teu produto, não só ele vai cair, perder espaço no mercado, ele vai sumir, ele vai desaparecer, ele vai à falência. Sobre as barreiras de entrada, que hoje eu comentei que a gente tem a tecnologia, que veio muito para fomentar as inovações que a gente está fazendo, e que ela não é uma barreira de entrada,
e o capital. Quando a gente pensa em fotografia, há 10, 15 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, o que vem na cabeça da gente? Vem a Kodak, uma empresa que era gigante na época, atingiu um valor de mercado gigantesco e tinha 14 mil empregados. Em mais ou menos, num período de uma janela de 6 a 8 anos, o que aconteceu? Em 2002, a Kodak foi à falência com 17 mil empregados. E hoje, quando a gente pensa nesse mesmo mercado de fotografia, o que vem muito na cabeça da gente? Vem o celular, vem a câmera digital, ou seja, a tecnologia que deixou de ser uma barreira e que nos trouxe, por exemplo, ao Instagram, que quando surgiu em abril de 2012, tinha um valor de 1 bi, com incríveis 13 empregados. Então, o quanto a tecnologia permitiu que a gente tenha essa escala e que a gente consiga acelerar essa mudança e não ter mais ela como um entrave, e sim como um alavancador para tudo isso. E, por fim, o próximo ponto, a gente está falando que os retornos desses investimentos em inovação, eles são cada vez maiores e estão acontecendo em ciclos mais curtos. E o que isso quer dizer? De novo, a Ford foi fundada lá em 1936. Ela teve um tempo para se maturar no mercado, para conseguir retornar todo o seu investimento e ter esse excesso de retorno em inovação. Quando a gente pensa em mundo digital, a gente percebe que essa curva, ela reduziu consideravelmente. Os retornos, eles estão acontecendo muito, muito antes e em proporções muito maiores. Eu consigo ter muito mais retorno, muito mais lucro sobre esse investimento. E o exemplo que eu gosto de ver aqui é o Airbnb, que conseguiu uma escala gigantesca, bateu de frente com grandes hotéis como o Hilton, sem um apartamento, sem um quarto de apartamento, sem um hotel, sem nada. Enquanto a gente via que para os hotéis Hilton eles crescerem, eles precisavam construir novos prédios, eles precisavam ter um patrimônio grande para conseguir alavancar. Até mesmo o Uber, que veio para revolucionar, para mexer com a forma em que a gente está acostumado a se locomover, e também consegue bater de frente com um valor de mercado de 9 bi de dólares, sem ter nenhum carro deles, sem ter nenhum patrimônio deles. Mesma coisa Spotify e outros exemplos que a gente pode trazer, mas eu acho que a grande reflexão aqui para a gente é que a gente não tem que olhar só para o lado. Por exemplo, no caso do Uber, ele não tem que ter só a preocupação de ter um market share, de ganhar mais mercado que Cabify, que 99, mas muito mais ele tem que estar preocupado com o que vai acontecer aqui na frente, daqui 1, 2, 3 anos, já que essa inovação está acontecendo de maneira mais rápida. E aí a gente já está falando de carro autônomo. Como é que fica, como é que o Uber se reinventa todo o seu modelo de negócio quando a realidade de carro autônomo for algo cada vez mais real. Então, é importante olhar para o lado, mas não adianta olhar só para o lado, só para o concorrente, porque o que pode vir lá na frente pode derrubar você e o teu concorrente. E, por fim, a gente da Bicred também está fazendo uma revolução. Quando a gente pensa em mercado de crédito, dar crédito é um mercado bem primitivo também, que a gente pode dizer que existe aí há dezenas, centenas, extrapolando até milhares de anos. O que a gente está tentando fazer? Pensar em novas maneiras disruptivas, maneiras digitais, inovadoras de oferecer novos produtos, novos serviços nessa modalidade de crédito. A gente é uma empresa daqui de Curitiba, a gente spin-offou, vai fazer mais ou menos 2 anos, do grupo Barigüi. Atualmente a gente está em mais ou menos 120 pessoas, a gente tem mais de 6 mil clientes,
está chegando agora no marco de conceder quase R$1 bi em crédito com garantia de imóvel, e a gente tem a menor taxa do mercado. Por que a gente pode dizer que esse é um mercado inovador? E por que a gente pode causar uma revolução aqui, principalmente no Brasil? Porque quando a gente olha para outros países, Estados Unidos, não precisa ir tão longe, Chile também, a gente vê esse nosso produto de crédito com garantia de imóvel sendo um alavancador da economia. Ele é uma das principais modalidades de crédito nesses países que movimenta o PIB, que movimenta toda a economia. E na realidade do Brasil, a gente vê hoje que a gente tem um cenário de spread bancário altíssimo, onde as pessoas, para conseguir crédito, elas precisam pagar taxas altas, recorrer aos grandes bancos. A gente vê também que a gente tem mais de 50 milhões de imóveis que estão quitados, que estão pagos, prontos para serem usados para esse tipo de modalidade de crédito, e não estão sendo usados porque a gente tem todo um trabalho de conseguir agora conscientizar o brasileiro de que esse imóvel que ele tem é uma alavancagem àquilo que ele precisa e não necessariamente uma dívida. Tanto que a todo momento a gente pode olhar pesquisas do Serasa e de outras fontes, e o que a gente vai ver? Que o índice de inadimplência cada vez mais tem aumentado no Brasil, e a conclusão que a gente pode tirar é que sim, os brasileiros estão precisando de capital, de uma renda extra para conseguir não se endividar ou ainda sair de uma dívida. Como que a gente faz isso? Em termos bem rápidos, a gente oferece uma taxa de juros baixa, com prazos longos, para que a pessoa possa pagar, que vai nos trazer aqui a uma parcela muito, muito mais baixa, considerando as modalidades de créditos tradicionais. Chega a ser até 80% menor quando a gente olha para limite pré-aprovado, crédito consignado ou cheque especial. Então, realmente, tem muito espaço aqui para a gente crescer nesse mercado de crédito. E por que a gente faz isso, né? Qual que é o nosso propósito por detrás disso tudo? É permitir que os brasileiros eles consigam, de certa forma, trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, reformar ou construir um imóvel, usar o dinheiro para capital de giro, alavancar um negócio, com isso gerar mais empregos e ainda contribuir para a nossa economia, abrir e ampliar franquias ou ainda tirar um sonho do papel. E como que a gente quer entregar isso? E eu acho que aqui que entra o produto, a inovação por detrás do que a gente quer trazer. Quando a gente pensa em crédito no cenário atual, e nem precisa ir muito longe. O que a gente... Eu, Liciane, eu quero comprar um bem ou adquirir um serviço e eu não tenho capital para isso. O que eu vou ter que fazer no modelo tradicional? Eu vou ter que ir até uma instituição financeira, tentar conseguir um crédito com essa instituição financeira, para depois disso, se eu for bem sucedida, eu ir até o meu prestador de serviço ou até a minha loja e conseguir consumir ou comprar aquilo que eu precisava. A gente quer mudar a maneira como isso acontece através da construção de uma plataforma chamada, que a gente chama de CaaS, Credit as a Service, que vai encurtar, que vai facilitar essa dinâmica do cliente, eu, Liciane, ter que ir ao banco, do banco voltar e comprar o meu produto. Através dessa plataforma, a gente vai permitir que o cliente, aonde ele está, ele já consiga ter tanto o crédito quanto o bem que ele precisa, através de uma plataforma white label e muito conectada a terceiros, a outros players que também startups, fintechs que querem revolucionar o mercado de crédito. Um exemplo disso é um case de adquirência. Então, vamos pensar
que eu tenho lá a loja do Zé, e o Zé ele quer começar a vender com cartão de crédito, porque ele quer aumentar a receita dele, porque ele quer ter mais clientes. Imagina se, quando ele for adquirir uma solução de adquirência, a maquininha de cartão de crédito, a adquirente oferecer para ele, além da maquininha de cartão, oferecer um crédito para ele conseguir abrir um novo negócio, reformar a loja dele, aplicar um capital de giro, enfim, ampliar o negócio dele. Tudo de maneira transparente, num produto white label, e ainda a adquirente se beneficia com uma comissão em cima desse produto, a loja do seu Zé prospera e no final do dia todo mundo é feliz. Além da Bicred, a gente percebe outros movimentos no setor bancário. Outras fintechs que estão aparecendo para revolucionar a indústria financeira, e a gente pode ver, por exemplo, o Bradesco, um banco super consolidado, com mais de 70 anos de mercado, que ele teve que, para conseguir penetrar em todas as cidades do Brasil, ele teve que abrir mais de 5.000 agências. E hoje, quando a gente olha para bancos digitais, e eu trouxe aqui o exemplo do Inter, eles já estão praticamente em todas as cidades brasileiras, num espaço de tempo muito menor e só com 37 agências. E dá para a gente extrapolar aqui ainda mais um pouco se a gente olhar para bancos digitais que nem agência tem, né? Quando a gente fala do Neon, quando a gente fala do Nubank. E a nossa proposta de valor na Bicred é muito assim como o Nubank, Neon, Inter e outras startups, outras fintechs, conseguiram tirar produto da mão dos grandes bancos, que estava concentrado nesses bancos, a gente também quer fazer isso através de taxas mais justas e através de um processo 100% online e digital. Quando a gente pensa em crédito, ano passado no Brasil, 85% de todo o crédito concedido, ele veio da mão dos 5 principais bancos, que cobram taxas de juro altíssimas. Então tem um mercado muito grande para a gente promover uma distribuição mais justa nesse aspecto. Além da Bicred, o Brasil tem mais de 400 fintechs que estão mexendo, revolucionando a indústria financeira, seja de pagamento, seja de crédito ou várias outras. E uma pesquisa da Goldman Sachs mostrou que essas fintechs e várias outras que estão para surgir, nos próximos 10 anos, elas vão gerar uma economia para o Brasil de 24 bilhões de dólares. Ou seja, olha o quanto os grandes bancos estavam tirando da mão da gente. Olha quanto a gente brasileiro estava pagando a mais de juros, né? E olha o quanto as fintechs cada vez mais vão conseguir diminuir esse espaço e trazer produtos mais acessíveis e com taxas mais justas e tirar esse mercado da mão apenas dos grandes. E um desafio que segue tudo isso é que, quando a gente fala em inovação, a gente tem o nosso produto core, né? Pensa na tua empresa, no teu negócio, no teu produto. E uma coisa que várias empresas estão buscando esse movimento é de como eu monetizo a minha base de clientes. E eu acho que isso vai de encontro com a inovação, porque o meu produto core não pode virar commodity. É aquilo que eu falei do Uber, do Airbnb, a gente precisa dar o próximo passo. E monetizar a base é uma das maneiras que a gente consegue fazer isso. E o exemplo que eu gosto aqui é quando a gente olha para o Airbnb. Airbnb e Booking, ambos fazem exatamente a mesma coisa. Só que o que o Airbnb está fazendo de diferente para ele não perder o espaço dele no mercado? Além de hospedagem, ele lançou o Airbnb Experience e está olhando para, além do produto core, está olhando para uma nova vertente para conseguir se manter em pé no mercado. Diferentemente do Facebook, que cada vez mais
está perdendo espaço no mercado de hoje. E não é só a gente, não é só a Bicred, não são só as fintechs que estão fazendo esse barulho, que estão chacoalhando o mercado e tentando mudar a forma com que a gente inova. A gente vê, e esse era o quarto ponto que eu trouxe lá no começo da palestra, que os impactos de inovação, eles estão sendo sentidos mesmo nos setores tradicionais, que não são bancos. E aqui a gente pode trazer o exemplo do SAP, um sistema conhecido, super estabelecido no mundo todo, uma plataforma super robusta, mas que está tentando se reinventar, que já spin-offou vários produtos na tentativa de fazer com que o cliente deles consiga trabalhar numa plataforma unificada e não precise tirar o foco de uma única plataforma e consiga realizar tudo o que ele precisa dentro de um contexto apenas através da plataforma deles. Ou ainda a própria Goldman Sachs, que é um banco super consolidado nos Estados Unidos, que tem um produto core super instável, mas qual que foi o movimento deles nos últimos anos? Eles fizeram a aquisição em pouco tempo de mais de 37 fintechs, para eles conseguirem manter uma plataforma digital, ter uma plataforma robusta, e essa plataforma já originou mais de 3 bilhões de dólares nos últimos anos. E a mensagem final que eu quero deixar aqui sobre inovação, principalmente para as pessoas que estão aqui e têm uma empresa ou querem abrir um negócio, é com uma frase do Steve Jobs. Quando a Apple ela surgiu com toda a ideia do Mac, a IBM estava investindo 100 vezes mais em pesquisa e desenvolvimento. 100 vezes mais. E o que o Steve Jobs falou sobre isso? Ele falou que não é sobre o quanto você investe em pesquisa e desenvolvimento, que é sobre a cultura de inovação, que é sobre as pessoas que você traz para dentro da sua empresa, que tem esse mindset, que tem essa cultura de inovação. Então, não adianta você querer investir, só investir centenas e milhares de reais em P&D, se você não tiver essa cultura impregnada na tua empresa e nas pessoas que você traz. E em complemento à frase do Steve Jobs, eu também trago uma frase do PG que fala que as 5 primeiras pessoas que você contrata para trabalhar com você na tua empresa, que você traz para ter do teu lado, elas são muito mais importantes do que as próximas 500 que você vai trazer. Então, pensa quais são as 5 próximas pessoas que você vai trabalhar contigo para desenvolver essa cultura de inovação e a cultura que você quer que a tua empresa respire. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.